Introdução. Hoje estudaremos um tema essencial para a saúde espiritual da Igreja: como as heresias ameaçam a unidade do corpo de Cristo. As Escrituras nos alertam para o perigo de falsos mestres, descritos por Paulo como lobos vorazes. Atos 20 e 29. Eles distorcem a verdade e dividem o povo de Deus, enfraquecendo a Igreja. A unidade do corpo de Cristo é preciosa e deve ser guardada com zelo. Mas como podemos combater essas ameaças? A resposta está em conhecer e aplicar a palavra de Deus, desenvolvendo discernimento espiritual e defendendo a fé com mansidão e respeito. Hoje, veremos o papel da apologética e como podemos proteger nossa fé contra falsos ensinos, enquanto permanecemos firmes na verdade do Evangelho. As ameaças dos lobos vorazes. Em Atos 20 e 28, Paulo exorta os líderes da Igreja a cuidarem do rebanho de Deus, destacando a importância de alimentar e proteger os crentes. Ele alerta que, após sua partida, surgiriam lobos vorazes, falsos mestres que infiltrariam a Igreja para desviar os fiéis. Esses lobos não vêm de fora, mas muitas vezes se levantam de dentro da Igreja. Atos 20 e 30. Jesus também nos advertiu sobre esses falsos profetas, que por fora parecem ovelhas, mas por dentro são predadores. Mateus 7,15. Hoje, vivemos tempos em que heresias se espalham rapidamente, muitas vezes nas redes sociais, desafiando os fundamentos da nossa fé. É vital que estejamos atentos e preparados, alicerçados na palavra de Deus, para identificar e refutar essas mentiras que enfraquecem a unidade da Igreja. O que é apologética? A apologética cristã é a defesa lógica e racional da nossa fé. Pedro nos orienta: estais sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Isso significa que, como cristãos, precisamos estar prontos para explicar por que cremos, não de forma arrogante, mas com mansidão e temor. A apologética não é apenas uma ferramenta para debates teológicos. Ela também fortalece nossa fé ao confrontar ideias contrárias, com base na palavra de Deus. Ao longo da história, muitos cristãos defenderam o Evangelho diante de perseguições e acusações falsas, como Paulo, que apresentou sua defesa diante de Félix e Agripa. Atos 26. Nossa missão é a mesma: testemunhar com coragem e amor, mostrando que o cristianismo é baseado em verdade, razão e fé. O que são heresias? A palavra heresia no Novo Testamento, derivada do grego hairesis, pode ser traduzida como seita ou divisão. Heresias são ensinos que distorcem as verdades bíblicas, causando divisão e desviando pessoas da fé. Paulo alerta que as heresias podem surgir dentro da Igreja, e não apenas de fora. 1 Coríntios 11:19. Pedro reforça isso ao falar das heresias de perdição, que distorcem as principais doutrinas cristãs, especialmente aquelas que tratam da divindade de Cristo e da salvação. 2 Pedro 2:1. Esses falsos ensinos oferecem soluções modernas ou mais aceitáveis, mas negam a verdade imutável da palavra. Heresias podem parecer sutis, mas o impacto espiritual delas é devastador. Como cristãos, precisamos estar enraizados na Bíblia, prontos para defender a verdade e rejeitar toda forma de erro. Conclusão: a batalha contra as heresias não é nova. Desde os tempos apostólicos, os cristãos enfrentaram falsos ensinos que ameaçavam a fé e a unidade da Igreja. Hoje, somos chamados a continuar essa missão, defendendo a verdade que foi entregue aos santos. Judas 3. Para isso, precisamos de conhecimento bíblico, discernimento espiritual e uma vida de testemunho coerente. É vital combater o erro sem abandonar o amor, refutando as mentiras com mansidão e respeito. Quando fazemos isso, glorificamos a Deus e fortalecemos a Igreja. A reflexão final é clara: estamos nos preparando para defender nossa fé e fazer pela verdade o que os agentes das heresias fazem pela mentira? O chamado está diante de nós. Vamos responder com coragem e fidelidade,